projeto para trazer segurança e previsibilidade para o nosso setor, que são duas características muito importantes quando a gente está falando de investimento, prevê que todo consumidor que já tiver ou já gerando a própria energia ou no processo de começar a gerar a própria energia, né, até 1 ano depois da aprovação do projeto na forma de uma lei, vai manter essas regras atuais, que é a compensação de 1 para 1, é a compensação integral por 25 anos. Então, só para a gente dar um exemplo, para ficar um pouco mais concreto, vamos supor que o projeto, que é o PL 5829, né, de 2019, é o projeto que está aí, no qual o marco legal da geração própria está sendo discutido, seja publicado na forma de lei no dia, por exemplo, 30 de novembro desse ano. Todo consumidor que começar os procedimentos para gerar a própria energia até o dia 29 de novembro do ano que vem, vai ficar nas regras atuais por 25 anos. E aí, o consumidor que só começar esses procedimentos a partir, né, no nosso exemplo, tá, gente, do dia 30 de novembro do ano que vem, passaria, então, a pagar este frete pelo uso da rede de forma escalonada ao longo de 8 anos. E aí, no final dos 8 anos, a gente bateria esses 25% de pagamento da rede. Essa proposta inicial que a gente tinha era uma proposta muito ruim para o setor, que era essa proposta do consumidor gerar a própria energia e ter que pagar 60% da tarifa a título aí desse frete pelo uso da rede. Então, não faria sentido, como eu comentei, um consumidor, você gera, a tarifa custa R$1 e a energia que você gerou no seu telhado com o seu investimento só te devolver, por exemplo, o equivalente a 40 centavos de crédito. Então, essa era uma proposta muito ruim e que a gente lutou muito enquanto setor para afastar. E aí, depois de toda essa luta do setor, esse é um debate que já dura 3 anos, então é um debate bastante antigo já. Com toda essa luta do setor, a gente conseguiu chegar numa proposta que a gente entende ser mais equilibrada, que é pagar não 60% da tarifa, mas 25% da tarifa de forma gradativa ao longo de 8 anos. Então, com uma escadinha ao longo dos anos. Essa é uma proposta que a gente entende que mantém a viabilidade do crescimento do nosso setor, assegura a continuidade do investimento e assegura aí que o consumidor consiga continuar economizando na conta de luz dele com a geração própria. E essa proposta que o setor defende, que a gente quer ver aprovada, deve ser votada na próxima terça-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com relação à energia solar, né, essa mudança da regra de compensação da energia solar, o impacto que a gente entende que a gente vai ter hoje, em virtude de todo esse trabalho, de toda essa articulação que tem sido feito, é esse aí na casa de mais ou menos 25% para os novos geradores, né? Ou seja, para quem vier aí no 13º mês da aprovação da lei. Então, a gente vai ter essa mudança desse pagamento gradativo de 25% ao longo de 8 anos. Vai impactar? Vai impactar um pouco, mas também não inviabiliza o setor. Acho que isso é muito importante dizer. Depois desse trabalho que o setor tem feito ao longo desses 3 anos, a proposta trazida nesse projeto de lei, né, que está para ser votado na terça-feira que vem, ela vai garantir a continuidade de crescimento do setor. Então, vai ficar um pouquinho menos atrativo, mas vai continuar sendo muito atrativo para o consumidor gerar a própria energia. Mas, como eu falei, o melhor cenário de geração que a gente tem, sem dúvida alguma, ainda é o cenário atual. E é por isso aí que a gente tem lutado tanto para conseguir preservá-lo. Basicamente, significa dizer o seguinte: hoje, quando um consumidor gera a sua própria energia, por exemplo, quando um produtor rural está gerando a própria energia num telhado dele, ou mesmo no solo, que de fato tem ficado um pouco mais comum para produtor rural hoje em dia, ele não vai consumir, até consome um pedaço, mas ele não vai consumir 100% da energia que o sistema dele está gerando de forma simultânea. Né? O que é o quê? Basicamente é eu estar consumindo instantaneamente tudo que eu gero de energia. Ele injeta um pedaço dessa produção dele na rede da distribuidora e aí, ao final do mês, quando ele receber a conta de luz dele, a conta de luz vai ter o valor que ele consumiu de energia elétrica
descontado esse valor que ele injetou na rede da distribuidora. Então, isso é o sistema de compensação de energia elétrica. É a forma como o brasileiro pode, desde 2012, gerar sua própria energia e receber um desconto na sua conta de luz. Quando a gente injeta hoje, né, essa energia na rede da distribuidora, ela tem o que a gente chama de paridade tarifária, que significa dizer o quê? Que se o quilowatt-hora que você consome da Copel, por exemplo, custa R$ 1, o crédito, né, a energia que você gerou e injetou na rede da Copel vai ser devolvido para você valendo aí quase R$ 1. Não é exatamente R$ 1 por causa de uma questão tributária que a gente tem no estado, mas é muito, muito perto o valor. E aí, o que a distribuidora, o que as distribuidoras de energia têm falado? Olha, para você poder fazer isso, você está usando a minha rede. Então, você tem que pagar um frete pelo uso da minha rede. Hoje, o produtor rural ou o segmento do rural é o segmento que tem acesso às melhores linhas de crédito para financiar um sistema de geração própria de energia. Então, a gente tem tanto linhas de crédito que vêm aí de bancos privados ou também linhas de crédito que vêm de bancos públicos. Uma delas, por exemplo, que é de uma linha de financiamento que já é muito conhecida pelos pequenos produtores, é o Pronaf Mais Alimentos. E pode ser que nem todo mundo saiba, mas o Pronaf Mais Alimentos, por exemplo, já permite que você tire o crédito para fazer o investimento num sistema de geração própria de energia. E é uma linha de crédito que tem excelentes condições do ponto de vista de juros, e, de fato, permite isso que eu comentei. Porque qual é o cenário dos sonhos para o consumidor? Né? Hoje, por exemplo, eu pago uma conta de R$ 500 para a Copel. Eu quero investir num sistema de geração própria, instalar o meu sistema e pagar de financiamento, por exemplo, R$ 450 por mês. Porque aí eu vou trocar uma conta pela outra. Eu não vou sentir no bolso esse investimento na geração própria. E essas linhas de financiamento que a gente tem hoje para o consumidor rural já permitem que a gente faça isso. Então, de fato, é um segmento que hoje é muito bem atendido por essas linhas. A gente sempre pode melhorar um pouco, mas se a gente pensar em consumidor residencial, em consumidor industrial ou em outros consumidores comerciais, o consumidor rural, sem dúvida alguma, tem acesso às melhores condições.